Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama. Quem mora nos grandes centros urbanos costuma reclamar do trânsito, do barulho e muitas vezes do calor. A maioria das cidades não é planejada para acolher a população. Poucas áreas verdes, aumento no número de prédios, construção e pavimentação de ruas, além de emissão de poluentes pelos automóveis e a canalização de rios e córregos, são algumas das alterações feitas pelo homem na paisagem em nome do crescimento e do progresso. Assim, existem cada vez menos espaços de convivência, como praças e parques. Até meados do século XX, Belo Horizonte era conhecida como a cidade-jardim. Mas hoje em dia tudo está muito diferente daquele lugar para onde as pessoas iam fazer tratamento de saúde. Neste programa, conversaremos sobre o que se deu no processo de urbanização da capital e sobre como o planejamento urbano pode afetar a vida das pessoas e a relação delas com a sua cidade, seja ela grande, média ou pequena. Para conversar com a gente sobre esses assuntos, estão aqui no estúdio Alessandro Borzagli, geógrafo, autor do site curraldelrey.com, destinado a discussões sobre as mudanças ocorridas no espaço e na paisagem urbana de Belo Horizonte. E também está produzindo o livro Rios Invisíveis da Metrópole Mineira. Também aqui com a gente, Roberto Andrés, arquiteto, professor da UFMG e editor da revista Pisiagrama, que fala sobre os espaços públicos da cidade. A gente vai começar então com um pequeno histórico do crescimento da nossa capital. Até a década de 50, a cidade cresceu na direção sul e as regiões norte e sudoeste foram ocupadas por atividades agropecuárias de subsistência. Depois de 1950, a ocupação se deu principalmente nos sentidos centro-oeste e norte, impulsionada pela implantação da cidade industrial de Contagem e pela construção do complexo da Pampulha, com a abertura de ligações viárias entre o centro da cidade e essas novas ocupações. Antes da década de 70, o processo de verticalização se concentrava na região central. Mais tarde, tomou conta dos bairros considerados nobres, dentro e fora da Avenida do Contorno. O fenômeno também chegou aos bairros mais periféricos, com asfaltamento de ruas e canalização de cursos d'água. Atualmente, o crescimento da cidade ocorre preferencialmente na direção dos municípios de Nova Lima, Contagem, Ribeirão das Neves e também Vespasiano, com o crescimento de Venda Nova e a criação da cidade administrativa do estado de Minas Gerais. Nesse processo de urbanização e industrialização, observa-se a diminuição progressiva das áreas verdes urbanas, aumento da impermeabilização do solo, o adensamento das edificações e a canalização dos córregos. Bom, a gente conheceu um pouquinho do histórico da cidade em que a gente vive, lembrando a você de casa que tudo que a gente falar aqui vale não só para Belo Horizonte, mas para várias cidades, inclusive do interior, e que vivem os mesmos problemas das cidades que a gente já conhece. Eu queria começar com uma pergunta bem pessoal de vocês. Os dois são de Belo Horizonte. Os dois estudam a relação das pessoas com a cidade. Que sentimento que vocês têm em relação à cidade em que vocês vivem? Pode começar, Roberto, o Alessandro, tanto faz. Belo Horizonte é uma cidade muito querida, né? Eu tenho a coincidência de fazer aniversário no mesmo dia da cidade de Belo Horizonte. E para mim é uma cidade muito querida e uma cidade que tem sido, infelizmente, muito maltratada por uma visão equivocada, né, de crescimento de cidade, de progresso, das gestões municipais de muitos anos e da atual gestão muito enfaticamente. Então é uma cidade mas que vive também nesse momento uma retomada da cidade pelas pessoas muito forte, muitos movimentos em prol de bens comuns. Então acho que é uma cidade que está pulsando e que esse desejo, esse bem-querer que as pessoas têm com a cidade, ele está se manifestando cada vez mais forte, assim, para uma retomada de uma cidade mais humana. Alessandro, tem essa impressão também? Sim, com certeza. É muito interessante, né, que nesses últimos anos está ocorrendo uma reflexão de todo esse processo de desenvolvimento de Belo Horizonte, né? Do que Belo Horizonte, na verdade, foi uma cidade que não deu certo. É um plano político, né, dotado de um plano urbanístico. Então, ela nasceu naquela égide de cidade verde, de se valorizar os elementos naturais. Nós, infelizmente, tomamos a contramão na história. Quando a gente vê ali a Avenida Afonso Pena, que era
totalmente arborizada, com muitas árvores, e depois aquilo acabou, foi dentro dessa linha que você está falando aí. Exatamente. E qual que é a importância, Roberto, de se planejar uma cidade? Belo Horizonte foi planejada inicialmente para ser só até a Avenida do Contorno. Hoje isso já não dá nem para se pensar. Qual que é a importância de você pensar a cidade antes de autorizar construções, autorizar outros tipos de loteamentos? É importante, mas muitas vezes a cidade planejada é que também leva ao que a gente tem visto aí, né? Às vezes não é falta de plano, né? Mas é um pouco a visão que esses planos carregam. Belo Horizonte ela teve muitos planos, muitos projetos. Por exemplo, você citou o fato de Belo Horizonte ter sido conhecido como uma cidade que as pessoas iam para tratamento de saúde, pela qualidade do ar, Meu etc. pai veio para cá por isso, por causa do clima. Isso era muito conhecido até a década de 50, né? E aí, num certo momento, existe um projeto que chama Nova BH 66, que é um projeto na ditadura militar, em 1966, em que ele asfalta 1 milhão de metros quadrados de vias, cobre os córregos, corta as árvores, prepara a cidade para esse modelo rodoviarista do crescimento dos automóveis, né? Em 5 anos depois, os níveis de enfisema pulmonar, bronquite e asma já multiplicaram por 10 na cidade. Então você tem, de fato, um plano que aconteceu ali, que foi feito durante o governo militar, se chamava Nova BH 66. Depois, agora, recentemente, a gente teve um outro Nova BH, da gestão atual da prefeitura, mas que, de fato, ele foi muito prejudicial para a cidade por optar por um modelo de desenvolvimento baseado nos automóveis, que são muito poluentes, né? Então, assim, às vezes tem muito planejamento, mas o planejamento ele está equivocado, ele não está ouvindo a cidadania e o desejo mais amplo. E interfere diretamente na qualidade de vida da população. Ele falou da questão da canalização dos córregos, né? Acho que vai dentro da sua linha de estudo. O Alessandro está fazendo um livro, Rios Invisíveis da Metrópole Mineira. O livro não está pronto ainda, né? Mas já está em fase final. Eu queria que você explicasse um pouquinho o aprofundamento desse estudo dentro do que o Roberto falou. A cidade foi asfaltada e por baixo tem rio passando. Sim, nós temos uma caixa d'água debaixo dos nossos pés, né? Belo Horizonte, na verdade, quando do plano da zona quando se apresentou a zona planejada, a Comissão Construtora da Nova Capital, em 1895, apresentou esse projeto que nós conhecemos atualmente. Os rios urbanos, que não eram rios urbanos, eles foram completamente ignorados pela planta. Nós temos atualmente, dentro da Avenida do Contorno, fora o Ribeirão Arrudas, 3 importantes cursos d'água, os córregos do Leitão, Acabamundo e Serra. Eles, por 30 anos, mais ou menos, a capital inaugurada em 1897, né? Por cerca de 30 anos, eles correram no leito natural já, poluídos, recebiam esgotos. E na década de 20, com o plano do presidente do Estado, Antônio Carlos de Andrade Silva, ele pleiteando o governo federal, né? Ele se lançou, ele tomou a frente para a continuidade da expansão da zona urbana, que se encontrava estagnada, porque Belo Horizonte era uma cidade que não tinha dinheiro. Era uma capital cujo prefeito era um secretário do governador. Os prefeitos eram nomeados, né? Então foi o primeiro surto de canalizações. Com exceção do Córrego da Serra, que foi canalizado já em canal coberto, em seção fechada, os demais cursos d'água foram todos canalizados a céu aberto. Pois é, e o que isso faz de mal para o rio, né, em relação à qualidade da água do rio? Olha, você perde a questão da fauna, da flora aquática, né? A primeira justificativa da canalização era o controle dos transbordamentos das enchentes, mas se mostrou extremamente nociva a canalização. No primeiro ano após conclusão do primeiro surto de canalizações, os rios urbanos nos períodos chuvosos transbordaram. Pois é, a gente até tem umas imagens, né, da semana passada em relação ao transbordamento de um rio da capital. Acho que você pode, o Ribeirão Arrudas. Lá. Ele está no limite, né? Por que acontece isso? Porque ele está ali represado também? As próprias pontes, elas costumam represar esses cursos d'água, né? Só que você tem um problema da impermeabilização do solo, a intensa impermeabilização das bacias, das vertentes, o grau de impermeabilização é grande, não existem áreas permeáveis, né? O próprio curso d'água, ele é canalizado, ele é encaixotado e encerrado
em um pequeno canal de concreto, suas várzeas ocupadas exatamente para... Totalmente contra o que a natureza manda. Total, exatamente. E nesse sentido, ilustrando o que acontece, né, quando você começa a canalizar os córregos, a água desce mais rápido. É muito diferente você ter um córrego em leito natural, que a água vai batendo ali, uma parte é absorvida, ela vai descendo, e um córrego canalizado no concreto, né, e a água desce mais rápido. Então a água chega mais rápido ao fundo do vale. Por que a cada ano a gente vê essas imagens mais fortes, apesar da prefeitura fazer mais e mais obras? Justamente porque a prefeitura, na contramão do pensamento ambiental contemporâneo, tem canalizado e feito com que a água chegasse mais rapidamente no fundo do vale. Outro dia a gente estava falando dessa tragédia ambiental que aconteceu com o rejeito, né, de Minério e Mariana, que chegou no Espírito Santo ontem e que concretou, de alguma maneira, ele acimentou o fundo do Rio Doce todo. É um pouco, é o sonho desse projeto que está se fazendo no Arrudas. Ele é a realização, a concretização desse modelo de tratar os córregos, que é canalizando e concretando o fundo deles. Você mata a vida daquele ecossistema e você aumenta as tragédias. Então agora a prefeitura anunciou 400 milhões de reais para obras de evitar enchente, mas a gente sabe que toda vez esse dinheiro ele é gasto em obras paliativas, porque isso nunca vai resolver o problema enquanto não se mudar o modelo de gestão desses cursos. O que seria esse modelo de gestão? Você que está estudando isso. Seria abrir, tirar o cimento de cima dos córregos? Na medida possível, né? Nos espaços onde é permitido. Seria uma reabilitação dos cursos d'água, né? Você renaturalizar o curso d'água, voltar ele para o leito natural, atualmente é muito complicado. Os cursos d'água, ele tinha um curso mais ou menos acidentado, né? Grandes meandros, eles desapareceram. Isso foi uma também das justificativas para esse surto contínuo de canalizações, né? Porque o erário municipal ganha muito dinheiro com a arrecadação é muito grande com a retificação e a canalização, né? Para você ter uma ideia, no córrego do Acabamundo, em 1928, 1929 mais ou menos, o poder público conseguiu ganhar 12 quarteirões. Isso eles gastaram 6 vezes menos para canalizar. Então a arrecadação foi muito grande. Isso aconteceu com o córrego do Leitão, com o Ribeirão Arrudas, né? Esse surto contínuo é exatamente para essa questão, entre outras coisas, claro, questão econômica e tal, empreiteiros, o próprio asfalto, né? As usinas de asfalto também são muito fortes, a questão rodoviarista, mas o poder público tem um ganho muito alto. A gente tem alguma cidade dentro do Brasil que a gente pode se mirar, que serve de exemplo em relação à questão de canalização de córregos e a influência disso na qualidade de vida de quem mora por lá? Olha, nós temos um exemplo aqui perto, que chama em São José dos Campos. O próprio córrego do Vidoca lá era um curso d'água que corria entre a cidade, poluído. Você já era um curso d'água praticamente morto, né? O município empreendeu essa reabilitação do curso d'água, recuperou as várzeas, ele foi parcialmente retificado. Hoje em dia, entre aquelas grandes avenidas de São José dos Campos, você tem diversas pessoas pescando, grandes áreas que funcionam também como parques lineares, né? Você tem uma certa apropriação da sociedade, da população naquelas áreas. É um exemplo de uma cidade média, né? Uma cidade que tem mais ou menos 1 milhão de habitantes e que pode dar certo no resto do país. Então né? não é impossível, né, a gente tentar melhorar. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta num minutinho só, até já.